Olá! A gente sabe que falar sobre obesidade nem sempre é fácil, né? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito novo? Não como um obstáculo, mas como uma jornada. Uma jornada de cuidado, de saúde e, olha só que importante, de conquistas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para começar essa nossa conversa, tem uma ideia que é fundamental. Como disse o Dr. Luiz Tamayo, o conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas que existem. E é isso, né? Saber o que está acontecendo nos dá as rédeas da situação. Então a ideia é que este nosso papo funcione como um mapa, sabe? Para guiar cada passo do caminho. E olha, tem um ponto super importante aqui. Ninguém precisa seguir essa estrada sozinho. Muito pelo contrário, essa conversa é tanto para quem está buscando entender o próprio processo, quanto para quem está do lado, apoiando um familiar, um amigo. Aliás, esse apoio, nossa, ele faz toda a diferença. Essa jornada é uma caminhada em conjunto. Então, vamos lá. Vamos começar essa jornada pela saúde. O primeiro passo, que é essencial, é a gente alinhar o entendimento. Saber exatamente do que estamos falando e, principalmente, mudar o nosso olhar para um de cuidado e de saúde. Bom, a primeira coisa que precisa ficar muito, mas muito clara mesmo é o seguinte: a Organização Mundial da Saúde define a obesidade como uma condição de saúde crônica. E por que saber disso é um divisor de águas? Simples. Porque isso tira um peso enorme das costas. O peso da culpa. Não se trata de falta de força de vontade, é uma condição de saúde que precisa de tratamento, de cuidado, de empatia, como qualquer outra. Beleza, já que a gente entendeu o que é, vamos entender o porquê. Por que todo esse cuidado é tão vital? E o foco aqui, de verdade, passa longe de uma questão de aparência. O objetivo real, o que importa mesmo, é proteger o corpo por dentro. É como blindar nossos órgãos vitais para garantir qualidade de vida hoje, amanhã e por muitos e muitos anos. Então, a grande questão é: por quê? Qual é o impacto real no nosso corpo? Vamos dar uma olhada em como o excesso de peso pode, sabe, sobrecarregar alguns sistemas super importantes do nosso organismo. Vamos começar pelo nosso motor, o coração. A ligação entre o peso e a pressão alta, a famosa hipertensão, é assim muito direta. Pega esse dado, 78%. Quase 8 em cada 10 casos de hipertensão estão ligados à obesidade. É muita coisa. Isso mostra que cuidar do peso é uma das formas mais eficazes de proteger o nosso coração. E não para no coração, não. Os nossos rins, que são os filtros do corpo, sabe? Eles também sentem o impacto. Olha só, um IMC, o índice de massa corporal, aquela continha que a gente faz com peso e altura, quando ele passa de 35, o risco de ter uma doença renal crônica pode aumentar em quase 3,5 vezes. É um efeito dominó que vai se espalhando pelo corpo. Agora, vamos falar do nosso centro de comando, o cérebro. O que a gente vê aqui é bem sério. A cada 5 pontos que o IMC sobe, o risco de um AVC isquêmico, que é aquele tipo mais comum de derrame, aumenta em 40%. É um aumento muito significativo. Mais uma prova de que controlar o peso é cuidar do corpo inteiro, incluindo o cérebro. Certo, certo, já entendemos os porquês. O cenário parece sério, né? Mas agora vem a parte boa. E o como? Como começar a mudar isso? A notícia é ótima. A jornada para uma saúde melhor começa com os primeiros passos. E esses passos são muito menores e mais fáceis de dar do que a maioria das pessoas pensa. Primeira coisa, vamos quebrar um mito gigante. A meta não deve ser um número específico na balança. Sabe aquela ideia de preciso chegar em X quilos? Isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Essa pressão toda paralisa e tira o foco do que é de fato importante. Porque a meta de verdade é a saúde. É ter mais disposição no dia a dia. É se sentir melhor. É olhar os exames e ver que eles estão melhorando. Quando o foco muda para a saúde, a perda de peso vira uma consequência. E uma consequência que motiva a continuar. E aqui está um número que muda completamente o jogo: 5%. Essa é a primeira meta. Uma meta que, quando alcançada, destrava uma transformação gigante na saúde. Parece pouco, né? Mas para uma pessoa com 100 quilos, estamos falando de perder 5 quilos. É algo totalmente possível, realista e o poder que isso tem é incrível. E olha só esta sequência, uma pequena perda que gera um ganho gigante. O objetivo é perder só esse 5% do peso corporal. E o que acontece primeiro, o resultado? A pressão arterial já começa a diminuir. Depois, os triglicerídeos, que é aquela gordura que não faz bem para o sangue, também caem. E para fechar com chave de ouro, o colesterol bom, o HDL, aquele que ajuda a limpar as artérias, aumenta. São ganhos reais, mensuráveis para a saúde do coração.
Tá, mas como chegar nesses 5% de um jeito que seja leve, que seja duradouro? A resposta está na força da família, na força de quem está junto. Essa caminhada não precisa ser solitária. Ter o apoio de quem se ama e criar um ambiente em casa que ajude, isso, gente, muda tudo. Pensa na diferença que isso faz. De um lado, o hábito isolado. Uma pessoa fazendo uma dieta super restritiva se sentindo diferente. Do outro, o hábito em família. Todo mundo participando, descobrindo uma culinária saudável que é gostosa para todos. Em vez de exercício ser uma obrigação chata e solitária, que tal uma caminhada, uma diversão em conjunto? Quando vira um projeto de todo mundo, deixa de ser sacrifício e vira um hábito gostoso. E dá para começar hoje mesmo, com metas bem simples. Que tal começar reduzindo um pouco o sódio nas refeições de todo mundo? Ou priorizar a água no lugar de bebidas com açúcar? Incluir uma caminhada curtinha na rotina já faz uma baita diferença. Outra coisa legal é medir a circunferência abdominal de vez em quando. É uma forma de cuidado, de ver o progresso. E, talvez o mais importante de tudo, celebrar. Celebrar as conquistas de saúde, não só os quilos que se foram. No fim das contas, o que fica é que a saúde é uma conquista. É uma jornada muito particular e cada pequeno passo nessa direção é uma vitória gigante que merece sim ser muito comemorada. É bom sempre lembrar, né? A jornada pela saúde não é uma corrida de velocidade, é mais como uma maratona. Vão ter dias ótimos e outros nem tanto, e tá tudo bem. O que realmente importa é a constância, é construir um pouquinho todo dia. São esses pequenos hábitos que, somados, constroem uma vida mais saudável e mais longa. Se for para guardar uma única mensagem de toda essa nossa conversa, que seja esta: pequenas perdas de peso trazem grandes melhorias na saúde. Não dá para subestimar a força de um comecinho. Aqueles 5%, eles são um motor que liga uma transformação gigantesca na saúde. E agora, para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso que vimos, de entender o poder de um passo pequeno e a força de ter gente querida por perto, qual será o primeiro passo? Qual pode ser a primeira pequena mudança a ser feita? Só a decisão de começar já é o grande começo de uma nova jornada de saúde.